de destruição para conseguir, por exemplo, quebrar uma pedra. Então, você conseguia entrar numa sintonia do orixá específico, né, que na verdade para eles era um deus, né, e conseguia utilizar aquela energia num modo muito prático. E esse conhecimento foi se perdendo, foi se escondendo, né? Então muita coisa foi se afastando porque ia se começar a utilizar de maneira errada. Então a gente tem os mistérios, né? Então aquela religião que era direto com a natureza, ela acabou se perdendo e acabou sendo uma relação mais de médiuns mesmo. E deixa eu voltar uma. Deixa, volta. Peraí. Interior, interior. 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 Então acabou se perdendo, porque já estava começando a se utilizar de uma maneira errada, né? Então já acabava se perdendo aquela capacidade, e aqueles que não tinham aquela capacidade estavam usando de maneira errada. Então o que acontece? Todo o conhecimento foi guardado, né, toda a tradição do conhecimento foi guardada em 78 placas. Então ela consistia de duas sínteses. A primeira eram as placas que envolviam a relação da protossíntese cósmica em relação aos arcanos menores, e a outra a relação da protossíntese cósmica em relação aos arcanos maiores. Então, eram 78 placas. As 21 primeiras estavam relacionadas com os ensinamentos superiores dos arcanos maiores e as 57 restantes com os arcanos menores. Onde a gente vê isso? Onde que tem 78 cartas? No tarô. No tarô, no baralho normal, no Torá, nas letras dos hebraicos, entendeu? Então tudo se baseia da mesma fonte. Então tarô, Torá, o baralho, né? Tudo vem da mesma fonte. Se você for ver o livro dos mortos, tem também 78, né, capítulos. Então, assim, tudo vem da mesma fonte, que foi uma maneira que eles acharam de esconder o conhecimento. Então, foi um jeito que eles acharam de esconder tanto o conhecimento em relação ao mundo, aos arcanos maiores e os menores. E como que é essa diferença dos arcanos maiores então, a gente e vai dos falar. menores? Então, tem dois tipos de iniciação. Né? Então, a gente tem aqui as ciências ocultas, que foi quem escondeu. Aqui, quantos símbolos interessantes, só para a gente discutir. Né? Então, aqui aquilo que a gente estava falando. O homem, ele tem o chakra básico, que é o quê? Ou o touro, ou o javali, ou o cavalo. Então, o que acontece? O instinto básico do homem qual é? Ou ele é um javali que vai destruindo tudo, então ele tem uma necessidade sexual muito grande, ele acaba fazendo um monte de coisa errada. Ou ele é um touro que mesmo assim ele tem uma vontade sexual grande, mas ele consegue ainda controlar mais ou menos. Ou ele é um cavalo que ele consegue controlar totalmente a sua energia sexual. A mesma coisa o chakra do coração, que é o leão. Então ele pode ser Não, o do chakra básico é o porco, o touro e o cavalo. Então o porco é aquela coisa nojenta assim, né? E o touro é mais controlado e o cavalo já é totalmente controlado. Do coração é o javali, então você tem as suas emoções que você não consegue controlar, você destrói tudo com as suas emoções. Tem o leão, que é um ser que vai só matar por fome, então ele vai atacar só se for necessário. E tem o cachorro, que é o amor incondicional, né? Então tudo isso é evolução. E na cabeça a mesma coisa. Ele tem o papagaio, que fica falando sem parar e não sabe o que está falando. Ele tem a águia, que vai atacar quando for necessário. E ele tem a pomba, que leva tudo na paz, né? Então tudo isso são simbologias, né? Aqui a gente vê isso aqui só para a gente tentar entender isso aqui. E aqui também tem o homem e tem as asinhas de anjo. Então o homem também tem o macaco, que é o homem numa evolução menor, o homem normal e o anjo, que é a evolução superior. Então tudo isso está escondido. A gente tem que ir descobrindo.
Aí a gente estava falando dos pequenos arcanos e os grandes. Aqui a gente está falando da mediunidade, então que conforme foi passando o tempo, só os médiuns conseguiam lidar com o mundo espiritual. E aqui também falando dos órgãos, dos sentidos, né? Então que aí foi criada uma tela atômica que a gente fala, que é a tela que separa o mundo espiritual do mundo físico. Então a gente não consegue